E as terapias injetáveis, para que serve? Você falou o que dá para injetar, que é muita coisa. Ótimo. Então, assim, ó, o que eu costumo brincar? Para que serve comer bem? Para que serve a gente ter nutriente? Para que serve termos saúde? Então, elas servem para que você tenha saúde. Tá. Aí você vai ter que fazer uma análise do seu paciente e descobrir exatamente do que ele está precisando. Isso que eu ia perguntar. Tá? Como você sabe o que você vai injetar? Exatamente. Aí você tem que saber, conhecer um pouquinho de fisiologia, de bioquímica, de Pede uns estresse exames oxidativo. também, não? A gente pede todo um perfil bioquímico, a gente vê colesterol. Vou fazer um bom exame de sangue. Exatamente. A gente vai ver perfil glicêmico, de hormônio, resistência testosterona no homem. insulina, hormônios, inclusive os minerais, o painel das vitaminas. Então você pede uma bateria de exames, o famoso bateria de exames. Exatamente. A principal relação que a gente ainda tenta manter é a relação de causa e efeito, né? Então, eventualmente, tem qualquer tipo de deficiência, a gente corrige aquela deficiência. Tá. Agora, existe um novo conceito que a gente tenta trabalhar muito na cabeça dos pacientes, da população em geral, e não só da população em geral, mas de muitos colegas também, é o seguinte: estar dentro de um padrão de normal, da referência de um laboratório, não significa estar bom, né? Então, se você pega, por exemplo, falando em testosterona, já que é um assunto da vez, não tanto o nutracêutico, enfim, mas se você pega um intervalo de confiança ali de normalidade da testosterona na mulher, por exemplo, eu que trabalho bastante com menopausa, reposição hormonal, de 20 a 60 é considerado normal. Uma mulher com 20 é muito diferente de uma mulher com 60. Agora, só porque ela não está em deficiência, eu não vou poder modular essa testosterona para essa mulher e deixar ela chegar perto de uns 60, se isso vai trazer melhora de desempenho cognitivo, melhora de desempenho na atividade física, que consequentemente pode trazer perda de peso, diminuição de resistência periférica de insulina, diminuição de dislipidemia. Por quê? Porque se não está em deficiência, não pode repor. Né? Conceitos primitivos, um pouquinho arcaicos e preconceituosos, que não deveriam mais permear a nossa medicina no pleno século XXI, entendeu? Então, a gente faz, primeiro, reposição de tudo aquilo que está em deficiência. Mas deixa eu só falar uma coisa, bem leiga aqui, por exemplo, vitamina C. A vitamina C, se eu não me engano, eles falam que a dose dela é 60 miligramas. Não tem que 60 miligramas, não dá para nada. Nem pro dente do siso, concorda? A gente já toma logo a 3, 4 gramas, que são 4.000 miligramas. Não é? Mas não fala lá assim, qual que é a dose? 60. Mas 60 não vai resolver nada, mas você já não toma nada. Mas se você come for tomar Bioral, isso e lá. não vai absorver nada ainda, né? Nada. Exatamente. Não tem, é mais ou menos por aí, assim, tem umas coisinhas que são irrisórias, né? Que não... Uma polêmica muito atual Só é a vitamina D, né? Hoje em dia, a vitamina D ela já é chamada de hormônio D. Hormônios são substâncias que regulam outras funções do nosso organismo, em várias situações. Então, ela já perdeu essa nomenclatura de vitamina, ela já virou um hormônio. Se você pega ali os níveis de referência da grande maioria dos laboratórios, ela fica ali de 20 a 30 e em pacientes de risco de 30 a 60. Sim, mas... Mas, gente, os estudos mostram pra gente que ela começa a ter efeitos importantes no estímulo da imunidade, ativação de genes supressores tumorais, N vantagens, desempenho de ganho e manutenção de massa muscular. A gente tem receptor para vitamina D até no endométrio, na camada interna do útero. A gente, quando estuda um pouquinho de infertilidade, a gente vê lá que nos casos de baixa resposta, FIV, enfim, a biópsia do endométrio mostrava baixos níveis de vitamina D e que a suplementação de vitamina D trazia melhora nos casos de implantes pós-FIV. Então, assim, hoje em dia, manter uma vitamina D em 60, 70 só traz benefícios, né? Nessa avalanche de Covid que a gente teve, quando eles pegavam os casos que respondiam melhor, que não ficavam muito graves, começaram a estudar, vamos ver o que esse paciente tinha, que ele não ficou tão grave. Ele tinha níveis elevados de vitamina D, entendeu? Então, realmente, a gente tem que passar por essa nova consciência da medicina, que estar dentro do normal do laboratório não é estar bom, né? Então, vitamina B12.
hoje em dia, não existe energia no nosso organismo se nós não tivermos vitaminas do complexo B, B6, B9, B12. Então, se você pegar um 230 lá no seu valor de referência de B12, o médico vai olhar para a sua cara e falar, não, tá tudo normal. Mas a gente sabe que para ele ter, né, performance, benefício daquilo ali para valer realmente, aquilo né, não... ela tem que estar em torno de 700, no mínimo em 500, né? Então, dá uma suplementada, né? A gente já tem, assim, uma nova linha de medicina mostrando que, muitas vezes, só estar dentro da normalidade do laboratório não vale a pena. Fisiologicamente, estudando, usando as substâncias, vendo as respostas e os benefícios, níveis maiores, séricos, concentrações maiores daqueles elementos do nosso organismo desempenham funções melhores no nosso organismo, né? E aí a gente consegue realmente ter uma saúde otimizada, né? Então, essa é a grande vantagem da gente poder usar uma gama de substâncias, né, de forma injetável. Então, e essa é a pergunta que eu vou fazer. E o que eu posso esperar com isso daí? Eu tomei e estou fazendo, começo a fazer reposição. O que eu posso esperar, assim, de... A primeira coisa são ganho de energia, né? Só isso já está ótimo. Já tá ótimo. Já respondeu, obrigado. Próxima pergunta. Porque energia é tudo. É tudo. Concorda? É tudo. O que é energia? É tudo bem. É tudo, né? Mas a gente também... Tá, energia, ou seja, uma disposição melhor para a vida. Eu costumo explicar um pouquinho para as pacientes que, infelizmente, a cada dia que passa, nós estamos envelhecendo. Os nossos processos metabólicos, eles vão ficando menos eficientes, né? E, em todo o tempo, a gente está sofrendo reações químicas, principalmente que eu chamo de estresse oxidativo. Dá para mudar a próxima tela, só para eu mostrar um pouquinho? Aqui você manda. Quem me dera. Então, o que a gente vê, né? A própria idade, por si só, que é um processo que a gente não tem como parar o tempo, quem nos dera, né? Já gera um aumento do nosso estresse oxidativo, que é a produção de substâncias tóxicas dentro do nosso organismo. Só que a gente tem, ao mesmo tempo, no nosso metabolismo, no nosso equilíbrio bioquímico, produções de antioxidantes que vão, ao mesmo tempo, equilibrando esse estresse oxidativo que gera substâncias tóxicas que vão gerar doença, causar ruptura da célula da membrana, né? E realmente termos menos energia, cansaço, dificuldade de raciocínio. Então, assim, não bastando esse slide é o slide do Satanás, né? Que você colocou, bebida, cigarro, noitada. Aqui é o, né? É o que a gente vive hoje, como né, entrar no inferno. Isso. Mas olha só, a gente não começou, até sem você conhecer o que eu ia trazer um pouquinho de slide, enfim, você não falou assim, não, olha... Não, e é tudo, não é combinado nada. Eu tô vendo hoje aqui. Não tá cansado? Tá cansado, porque envelhecer, infelizmente, é inevitável, né? Isso, aí, a decrepitude do Freud. Além de envelhecer ser inevitável, a gente o fast food acaba com toda a nossa capacidade de autorregeneração celular. Uma vida desregrada, sem sono, né? Sem atividade física, o fast food, o cigarro, a bebida. E aí a gente vai entrando num desequilíbrio entre produção de substâncias tóxicas, toxinas no nosso organismo e mecanismos de autorreparo e antioxidação, né? Só que para a gente poder fazer antioxidação, eliminar toxinas, o nosso corpo precisa trabalhar muito. Pode passar o próximo, por favor? Então, aqui, por exemplo, um slide que eu tenho essa folhinha impressa aqui, ó, tá até com a citação ali, né? Porque é chato a gente usar material de colega que se esforça para fazer um conteúdo e pôr na internet sem citar, né? Então tá ali o Centro Para Brasileiro não fazermos o que eles chamam de rapinagem literária. de nutrição. Esse slide vem ali do Centro de Nutrição Funcional. Engraçado, né? Na nutrição existe a nutrição funcional muito bem aceita e na medicina os nossos órgãos e conselhos ficam aí discutindo o sexo dos anjos para falar da medicina funcional ou integrativa, mas enfim.
Então, doutora, só para a detoxificação hepática, é a esteatose hepática? não, a esteatose é o acúmulo de gordura no fígado. Tá. Então, o fígado é um dos nossos principais órgãos que vai conseguir fazer todas as reações químicas necessárias para que a gente possa pegar as toxinas e transformá-las bioquimicamente em moléculas, em substâncias que possam ser excretáveis, ou seja, eliminadas. Excretar é sair do organismo. Tá bom. E a gente vai poder excretar de uma forma através de filtração nos rins e eliminar pela urina, ou então o próprio fígado consegue, através da bile, que é um suquinho que ele produz, que fica ali na vesícula biliar, que às vezes dá pedra na vesícula, através da bile ele ejeta diretamente no intestino e a gente vai eliminar nas fezes, Ok. né? Essa noção que o fígado limpa o nosso corpo, a população tem bastante. Fala, ai, comi muito, atacou o fígado, bebi, atacou o fígado, estou enjoado com dor de cabeça, atacou o fígado. Então, é um conceito popular, antigo, mas que tem o seu embasamento, que realmente é o órgão que faz muitas reações químicas para que a gente consiga transformar essas toxinas em substâncias excretáveis. Agora, olha aqui. Tem 2 fases de reações químicas para que a gente consiga transformar isso tudo. Então, tem uma primeira fase, né? Não vou entrar em detalhes, porque aqui o objetivo não é dar uma aula para médicos ou enfim. Mas olha só, nessa fase 1, por exemplo, vão ter que acontecer reações de oxidação, redução, hidrólise e hidratação. Quais são os nutrientes que vão ser usados para que essas reações químicas aconteçam? A gente vai precisar de B2, de B3, de B6, de ácido fólico, de glutationa, que é um antioxidante endógeno. A gente vai precisar de aminoácidos de cadeia ramificada, ácidos flavonoides, fosfatidilcolina e molibdênio. A partir daí, a gente vai ter metabólitos ainda intermediários que vão precisar passar por uma segunda fase de reações químicas, que a gente chama de conjugação, em que vão ser, às vezes, acrescentadas outras moléculas nessas substâncias de forma que elas consigam ser excretadas. E aí ainda tem reações que a gente chama de sulfatação, glicuronidação, a gente precisa de novo da glutationa, a gente precisa fazer acetilação, metilação e a gente usa muito aminoácido. Então, aqui a gente precisa pressupondo que os tem, né? Pressupondo que você está comendo proteína, que o seu intestino está absorvendo aquilo super bem. Comendo tudo na quantidade que a gente não está só dentro do nível normal do laboratório, que a gente tem em abundância para todas as reações químicas que a gente tem que fazer, porque a gente está exigindo desse fígado o tempo todo, em excesso, né? Mas a gente não está dando em excesso, porque se tiver o mínimo lá dentro do normal, tá bom. Entendeu? Então, ali a gente precisa da glicina, da taurina, da glutamina, da N-acetilcisteína, da própria cisteína, da metionina, de B5. Olha só para que a gente precisa tanto dessas substâncias, né? Às vezes as pessoas não têm essa noção. Ainda neste processo em que a gente já está tentando eliminar as toxinas, tem algumas outras reações em que a gente acaba gerando radicais livres, né? Todo mundo sabe, radicais livres é ruim. A gente ainda coloca no nosso organismo drogas, medicamentos, nos alimentos pesticidas, aditivos alimentares. O nosso Fandangos tem tinta, tem um monte quase tudo de tem aditivo, sal, né? Então, assim, a gente está o tempo todo também, às vezes, sofrendo invasões de bactérias, vírus, a gente que tem endotoxinas que a gente está tendo que depurar, né? E aí, para a gente também poder se livrar desses radicais livres, a gente precisa de outros nutrientes protetores, como os carotenos, a vitamina C, os tocoferóis, que são derivados da vitamina E, cobre, selênio, zinco, a própria coenzima Q10, os tióis que vêm do alho, da cebola, flavonoides, limarina. Então, assim, é um mundo de coisas que a gente precisa e que a gente não tem. Mas nem monge no Tibete. Então, isso. Vamos assim, né? na prática. Para manter isso daí, você tem que ficar em casa com uma horta e cozinhando o dia inteiro, picando. orgânica, isso. Nas montanhas do Himalaia, tomando água pura. Pergunta.
Por que a população está cansada? Por que o cansaço é uma doença crônica nos dias de hoje? Porque além da gente fazer tudo isso com o nosso organismo, a gente se impõe ritmos de vida exacerbados. E a gente tem que ter performance em vários aspectos, né? Muito bom. E aí a gente acaba tendo dano tecidual secundário. Então, quando a gente pensa nas terapias injetáveis nutricionais, a gente pensa em otimizar todos esses processos metabólicos, garantir aportes ideais, né, de forma eficaz e eficiente, rápida, né, de vitaminas, minerais, coenzimas, nutracêuticos, conhecendo aquele estilo de vida do paciente, conhecendo, né, as disfunções metabólicas daquele paciente. E dá para colocar tudo isso numa coisa só? Não adianta fazer um coquetel molotov e achar que isso, na tacada só, você toma aqui 4 litros na veia. Tem como não dar não, porque também... um shot de Jesus, fazer um negócio? A gente faz em várias vezes? A gente vai por prioridades, né? Os nossos podcasts são sempre feitos e pensados para você. Escreva nos comentários que assunto você gostaria que nós tratássemos neles.